Então, agora eu vou falar sobre o fascículo 2, que é o protocolo de uso do guia alimentar que saiu agora em 2021. Elaborado pelo Ministério da Saúde, juntamente com a Universidade de São Paulo, a USP, e que está no site do Conselho Federal de Nutricionistas. A distribuição é gratuita, né? Então, só pegar lá e imprimir. Vou mostrar para vocês aqui. Ele tem mais ou menos umas 20 e poucas páginas. Umas 20 e poucas páginas, mais ou menos. Então, esse aqui está o fascículo 2, ele é relacionado à pessoa idosa, então protocolos para pessoa idosa, gente, muito importante isso no seu atendimento nutricional, saber atender, saber conversar com a pessoa idosa, não é igual a um adulto, porque tem algumas restrições ou não, aí tem que sempre prestar atenção. Gostei muito da fotinha que tem dos nossos idosos do país, né, nesse fascículo 2, achei muito fofa essa foto. E aí tem aqui o protocolo de uso, fala aqui que é o segundo fascículo e tudo mais. Fala sobre as características da alimentação da pessoa idosa no nosso país, que praticamente a alimentação da pessoa idosa ela é majoritariamente caracterizada pelo consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, a gente sabe disso, principalmente arroz, feijão, carne, leite, porém, o consumo de verduras, legumes e frutas, ele é um pouco abaixo do normal. E, além disso, alimentos ultraprocessados que são característicos de consumo da pessoa idosa, que a pessoa idosa consome muito, bolachinhas, pães. É muito difícil você ver uma pessoa idosa, por exemplo. Sim, tem, mas é muito difícil uma pessoa idosa comer alguns tipos de alimentos ultraprocessados, tipo salgadinho, hambúrguer. Por conta da idade, eles têm essa característica de não comer esse tipo de alimento, por isso que fala aqui que majoritariamente o consumo é de alimentos in natura e minimamente processados. Mas o consumo de bolachinhas e pães, junto com leitinho, com café, com isso, é muito grande. Inclusive, a substituição de refeições, das principais refeições, por esses lanchinhos também, é muito comum, né? Então, aqui fala, né? Seguidos de doces e guloseimas, os docinhos, sempre tem os docinhos, né? Então, são comportamentos comuns, aqui fala. Ele é muito bom porque ele fala aqui qual que é o perfil de consumo, já para você que não atende pessoa idosa e vai atender, ou que atende, mas está percebendo que o seu atendimento ele está sendo um pouco ineficaz, não está trazendo muito resultado, ou você não tem muita experiência com isso, enfim. Para você melhorar isso, tem aqui algumas orientações muito boas, né? Características muito comuns, né? Perda cognitiva, perda de autonomia para comprar e preparar alimentos, perda ou redução da capacidade olfativa, isso é muito importante, perda do apetite, diminuição da percepção de sede, acontece muito, muitos não bebem água, tem o problema com o olfato, né? Muitas vezes tem algum problema também com o paladar, por conta desse problema olfativo, né? E acabam temperando muito determinados alimentos, colocando mais sal do que o necessário, ou mais o açúcar do que o necessário, para poder sentir mais o sabor desses alimentos. Perda parcial ou total de visão, também que fala, dificuldade de mastigação por conta das dores na articulação, né? Ou de problemas dentários, perda de dentes, enfim, né? Uso de dentadura. Então, é importante sempre relembrar essas características e atender esse paciente, às vezes até com um pouco mais de tempo, por conta dessa dificuldade que eles têm, né? Ter um pouco mais de paciência, é um pouco diferente de atender o adulto, apesar de ter algumas coisas parecidas, né?
Então, nesse fascículo tem uma variação de consumo alimentar também, que é igual ao do protocolo de adulto. Tem o fluxograma também, né, de atendimento, para ver se consome diariamente, frutas, legumes e tal. E aí, as recomendações no caso de resposta positiva ou negativa. E aí, as recomendações, né? Recomendações sobre o consumo diário de feijão, de bebidas adoçadas, possíveis obstáculos, específico para idosos, entendeu? Fala aqui da maneira de estimular o consumo de água ao longo do dia, para desestimular um pouco esse consumo de bebidas adoçadas, né? Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, esses que eu falei. Cuidado com alimentos que são ditos saudáveis, né? Aqueles alimentos integrais. Sempre olhar, às vezes é integral, mas tem muita gordura, tem muito açúcar. Às vezes é um ingrediente integral só e o restante cheio de aditivos, cheio de coisa. E aí não é interessante, né? A gente tem que priorizar aquele consumo de alimento in natura, né? Ensinar a olhar o rótulo dos produtos. E aí tem aqui recomendações com relação a legumes e verduras, até com relação ao cultivo de horta, que fala aqui na recomendação 4. Sobre recomendação 5, olha, consumo de frutas. Recomendação 6. Fala também aqui uma coisa bem legal também que eu costumo usar, né? Idosos gostam muito de sopinha, caldo, né? Uma salada, sempre para idosos mais obesos, né? Orientar o consumo de uma salada antes, uma sopa, um caldo antes dessa refeição principal. É importante porque isso diminui a vontade de comer mais, né? É a famosa entradinha, né? Que a gente fala. Tem um tempo necessário para que os alimentos sejam também mais aproveitados e evita que se coma mais do que necessário. E aí tem aquela questão do idoso morar sozinho também, aqui, até que aqui fala nessa recomendação, comer em ambientes apropriados, né? Às vezes o idoso mora sozinho, ele fica muito tempo sozinho, e ele acaba deixando, não dá muita importância para esse local apropriado, esse local, sentar à mesa, colocar o prato, os talheres, colocar uma toalha na mesa, colocar o alimento, fazer aquela refeição sentadinho ali, acaba comendo em ambientes inapropriados, né? Às vezes esquece até a hora, horários inapropriados, esquece refeição ou substitui, dá preguiça de fazer comida para uma pessoa só, né? Então, orientação sobre muitas vezes a marmitinha congelada, facilitar a vida desse idoso, né? Muitos deles moram sozinhos mesmo, não tem ajuda de parentes, nem tem ajuda de cuidador, né? Enfim. E as orientações adicionais, né? Fala aqui que pode existir uma perda de apetite entre esses idosos, não sobrecarregar a mulher idosa, no sentido de deixar a mulher idosa sempre responsável pela refeição ou pela alimentação. Enfim, né? Isso sobrecarrega muito, né, os idosos aí, que já tem uma fragilidade um pouco maior, né? E sempre prestar atenção nas limitações funcionais que esses idosos têm. Então, tudo isso fala aqui. Eu acho importante dar uma lida, assim, com bastante atenção nesses 2 fascículos, para relembrar algumas coisas que muita gente viu no guia alimentar, né? E não olhou de novo, enfim, dá uma olhadinha nessas orientações, relembrar, ter esses fascículos aqui prontos, né? Pra você sempre dar aquela olhadinha básica, tá bom? Então, super importante. Então, segue essa dica de estratégia de atendimento. Você pode atender no SUS ou não, em hospital ou não, e você pode atender no seu consultório. Então, muita coisa aqui é importante para atendimento nutricional no consultório, tá bom? Então, pega essa dica.